Bom, pessoal, continuando a nossa aula, vamos começar a discutir nessa parte do capítulo o que realmente é definido como um segmento. E nós vamos começar tratando das demonstrações de resultados segmentadas, para que nós possamos tomar melhores decisões. O que é, então, um segmento? Segmento é qualquer parte ou atividade de uma organização sobre a qual um gerente busca dados de custo, receita ou lucro. Bom, essa é a definição geral. Se a gente for para a prática, o que seria um segmento? Por exemplo, uma loja de uma cadeia de lojas, uma loja específica pode ser definida como um segmento. Ou eu posso definir um segmento como um território de vendas. Então, por exemplo, a região Centro-Oeste, o estado do Maranhão, a cidade de Curitiba, tudo isso pode ser definido como segmento. Ou um centro de serviços, por exemplo, o centro cirúrgico de um hospital. Tá? Então, se eu consigo dividir o meu negócio, a minha operação, em partes distintas, eu posso dizer que aquela parte do todo é um segmento. E é sobre esse segmento que nós vamos buscar dados de custo, de receita, de lucro, para que nós possamos tomar decisões. São duas regras que nós temos que utilizar para essas demonstrações de resultados segmentados. A primeira regra: o formato de contribuição deve ser usado. Então, quando eu vou fazer uma demonstração de resultado por segmento, eu tenho que usar o método do sistema de custeio variável. Por quê? Porque é ele que me oferece uma demonstração de resultado com margem de contribuição. Ele separa muito bem o que são custos fixos dos custos variáveis e eu calculo a margem de contribuição a partir dele. A segunda regra: os custos fixos rastreáveis devem ser separados dos custos fixos comuns, para que eu possa calcular a margem por segmento. E essa regra número 2, ela é extremamente importante e ela depende de entendermos o que é um custo fixo comum e o que é um custo fixo rastreável ao segmento. E é isso que nós vamos começar a discutir agora. O que é um custo fixo rastreável? Bom, um custo rastreável, ele existe porque aquele segmento existe. Se o segmento desaparecer, esse custo ligado a este segmento deixa de desaparecer. Então, se eu tenho uma divisão sem computador, eu tenho um gerente de divisão sem computador. Esse computador, ou o custo desse computador, só diz respeito àquela divisão. Eu tirei o computador da divisão, a divisão até continua, mas o custo do computador que está ligado a ela desaparece. Então, a única pessoa que vai sentir falta é o gerente da divisão. Agora, eu tenho os custos fixos que são comuns. E esses custos fixos comuns, eles independem dos segmentos. Se eu elimino o segmento, esse custo fixo comum não desaparece. Por exemplo, aquele computador da divisão,
Eu retirei aquele custo do computador específico da divisão e sumiu. Mas e o custo do presidente da empresa? Ele está lá. E esse custo do presidente da empresa, ele é comum a todas as divisões da empresa e ele não vai desaparecer. Então, essa separação entre o que é um custo rastreável, ou seja, ele diz respeito somente àquela divisão, somente àquele segmento. Então, mesmo que ele seja fixo, ele é fixo em relação àquele segmento. Aquele custo fixo desapareceu daquele segmento, acabou. Eu consigo eliminá-lo. Mas eu tenho custos fixos que são comuns a toda a empresa. E este custo fixo, ele não diz respeito a um segmento específico, mas ele diz respeito à empresa como um todo. E esse entendimento é fundamental para a nossa elaboração da demonstração de resultado. Alguns custos rastreáveis podem se tornar custos comuns. Por exemplo, às vezes eu tenho um custo fixo que ele é rastreável quando eu olho para um segmento específico, mas ele pode ser um custo fixo comum de outro segmento. Um exemplo aqui é a taxa de aterrissagem que as companhias aéreas pagam quando elas vão utilizar o aeroporto. Ela é rastreável para um voo específico. Então, se aquele voo específico não pousar naquele aeroporto, aquela taxa desaparece. Mas ela não é rastreável para o passageiro da primeira classe, classe executiva e classe econômica. Em relação aos passageiros, ela é um custo comum. Vejam que a gente está dividindo os segmentos de modo diferente. Uma coisa é o segmento do voo. Então, quando eu quero dividir a companhia aérea em segmentos que dizem respeito aos voos que ela faz. Mas dentro de cada voo eu tenho vários passageiros. E eu posso definir cada classe de passageiros como um segmento separado. Então, quando eu digo que, em relação ao voo, a taxa de aeroporto, a taxa aeroportuária, ela é rastreável, em relação às classes de passageiros, ela passa a ser comum. Importante perceber isso. O que é o meu segmento, o que é rastreável e o que é comum. E aí nós vamos para a próxima definição, a margem de segmento. A margem do segmento, ela é calculada quando eu subtraio os custos fixos rastreáveis de um segmento da sua margem de contribuição. E ele é o melhor indicador de rentabilidade de longo prazo de um segmento. Nós vamos começar a ver isso daqui a pouco, quando nós começarmos a estudar um exemplo mais específico. Antes disso, vamos guardar essa definição de custos fixos rastreáveis e comuns. E um custo comum, eu não posso alocá-lo aos segmentos. Isso é básico. Um custo comum é comum a toda a empresa. O rastreável só diz respeito ao segmento que eu estou analisando. Se a gente for analisar um exemplo aqui, vamos pegar uma empresa, e essa empresa tem duas divisões. Ela tem uma divisão de computadores e ela tem uma divisão de televisores.
E nós vamos, dentro dessa divisão de televisores, nós depois vamos abrir um pouquinho mais. Então vamos dar uma olhada na demonstração de resultados da divisão de televisores. Isso aqui é um exemplo de uma DRE, onde eu tenho um formato de contribuição, ou seja, pelo método do custeio variável. Aqui eu tenho as vendas, os custos variáveis, outros custos variáveis, e o custo do produto vendido, custo dos produtos vendidos é dado pelos custos variáveis de fabricação. Ponto. Eu tenho outros custos variáveis, né, antes da margem de contribuição, que são aquelas despesas gerais, administrativas e de vendas. E eu tenho uma margem de contribuição de 90 mil e custos fixos rastreáveis, ou seja, que são específicos da divisão de televisores, de 90 mil. Isso me dá uma margem da divisão do segmento de televisores de 60 mil. Vejam que a margem de contribuição são vendas menos os custos e despesas variáveis, e a margem do segmento é quanto que os televisores contribuem para o lucro da empresa. Essa é a margem do segmento. No caso aqui, 60 mil. Quando nós olhamos a companhia como um todo, vejam que ela tem vendas de 500 mil, sendo que televisores é 300, computadores 200. Os custos variáveis aqui, nós primeiro calculamos de cada segmento, de cada divisão, e somamos na companhia. Nós temos custos variáveis de televisor de 150, 80 de computador, o que dá um custo variável na companhia de 230. A margem de contribuição é feita da mesma forma, eu extraio das vendas os meus custos variáveis e aí eu tenho os meus custos rastreáveis, que são específicos. Para televisores eu tenho 90 mil de custo rastreável, para computador eu tenho 80 mil de custo rastreável. Vejam que a margem da divisão é de 60 mil para televisor e 40 mil para computador, ou seja, as divisões contribuem com 100 mil reais para que eu pague os meus custos comuns. E o que são meus custos comuns? Esses custos comuns, eles não são alocados às divisões. Eu não posso fazer aqui um rateio dos custos comuns. Não, eles são tão somente da companhia. Mesmo que eu eliminasse qualquer segmento, eles continuariam. Por isso que eu não posso rateá-los entre as divisões. Se eu os ratear entre as divisões, eu poderia tomar uma decisão errada. Eles ficam tão somente na demonstração de resultado da companhia. Eles têm um valor aqui, no caso, de 25 mil reais, o que me dá um lucro operacional líquido para a companhia de 75 mil reais. Bom, se, como a gente falou, eu pegar aqueles custos fixos rastreáveis que é de um segmento, e nesse segmento eu começar a achar subsegmentos, por exemplo, no segmento de televisores, eu tenho N modelos de televisores. Custos que são rastreáveis para um segmento podem se tornar comum
aqueles segmentos menores. Por exemplo, vamos pegar a divisão de televisores e dividi-los em dois segmentos menores. Televisores com tela normal, televisores com tela grande. Então eu tenho aqui duas linhas de produtos. E como é que essa subsegmentação torna custos rastreáveis em custos comuns? Está aqui então a nossa divisão de segmentos de televisores em dois subsegmentos. Das vendas de 300 mil, eu tenho que 200 mil é de televisor de tela normal, 100 mil de tela grande. E a gente faz a mesma coisa para cada um dos itens, custos variáveis, custos fixos rastreáveis. Vejam que nós tínhamos 90 mil de custos rastreáveis para os televisores, como um todo, para a divisão de televisores. E aqui eu estou dividindo esses custos rastreáveis em custos para subsegmentos. Eu não consigo colocar todos os custos que são rastreáveis para a divisão de televisores em função dos subsegmentos. Televisor normal, televisor tela grande. Por exemplo, um gerente da divisão de televisores, se eu acabar com uma das linhas, o gerente continua lá. Então eu tenho custos que são específicos da divisão de televisores, ou seja, eles são rastreáveis à divisão de televisores, mas são comuns aos subsegmentos. Por exemplo, está aqui, rastreáveis, eu tenho 80 mil, que são rastreáveis em relação aos subsegmentos, mas que em relação aos subsegmentos, eles são comuns. Esses 10 mil são rastreáveis para a divisão de televisores, mas eles são custos fixos comuns quando eu divido esse segmento em subsegmentos. Para subdivisão de tela normal, subdivisão de tela grande, os 10 mil são custos fixos comuns. E a margem da divisão é de 60 mil. Nós poderíamos ainda ir subdividindo, por exemplo, o que é uma tela grande? Pode ser uma tela de 50, uma tela de 70, uma tela de 80 e etc, e etc. À medida que eu vou subdividindo, esses custos fixos rastreáveis, eles podem ir se tornando custos comuns. E aqui nós estamos supondo a seguinte situação. Vamos supor aqui que eu vou aumentar 5% das vendas. O que acontece com cada um dos itens na minha demonstração de resultados? Se eu aumento 5% nas vendas, a minha margem de contribuição do resultado da divisão, subdivisão, ela aumenta. Mas vamos dizer que eu vou aumentar a publicidade em 5 mil. Veja que a publicidade adicional de 5 mil diz respeito tão somente à divisão de televisores. Ele não altera o resultado dos segmentos de tela normal e de tela grande, mas ele afeta tão somente a divisão de televisores.
A gente pode ter alguma omissão de custos e isso distorce o resultado. Vejam que os custos de um segmento devem incluir todos os custos atribuíveis a esse segmento, de toda a cadeia de valor da empresa. E o que é uma cadeia de valor? São todas aquelas etapas pelas quais o produto passa até o consumidor final e até o pós-venda. Ele começa lá em pesquisa e desenvolvimento, passa pelo projeto, fabricação, marketing, distribuição, atendimento ao cliente. Então, eu não posso omitir custos. Todos esses custos devem ser considerados quando nós tratamos de um relatório, de um segmento, de atribuição de custos aos segmentos. Se eu falho em rastrear os custos diretamente, ou se eu tenho uma base de alocação inadequada, eu tenho resultados inadequados, eu tenho análise de decisões inadequadas. Então, tanto a falha inadequada de rastreamento de custos, quanto uma base de alocação inadequada, levam a métodos inadequados de alocação de custos. E, por conseguinte, levam a tomadas de decisões erradas. Essas definições aqui são muito importantes. Essas orientações, melhor dizendo. Primeiro, custos comuns não devem ser arbitrariamente alocados aos segmentos, com base na lógica de que alguém precisa cobrir os custos comuns. Por dois motivos. Primeiro, essa prática pode fazer com que o segmento de negócio lucrativo pareça ser não rentável, ou pareça não ser rentável, melhor dizendo. E segundo, porque a alocação de custos fixos comuns força os gerentes a serem responsabilizados pelos custos que não podem controlar. É aquilo que eu falei, não adianta eu querer ratear custos comuns. Como é que eu rateio o salário do presidente da empresa entre os vários segmentos? Que influência tem o gerente de um segmento sobre o salário do presidente? Ele vai responder por algo que não é de responsabilidade dele. No próximo exemplo que nós vamos tratar aqui, isso aqui vai ficar bem claro com o que nós queremos dizer.